E se perceba, né? Quantas vezes você não está olhando para o celular, né? Você está vendo um filme e olhando no celular, por exemplo. Então, como essas coisas foram feitas realmente para você ficar usando. Então, minha primeira recomendação para mim, para você e para todos é não se culpe por isso, né? Por essa dependência. Reconheça essa dependência, esse vício e pense em formas concretas que você pode trabalhar isso, se você quiser, claro. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu trago pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam elevar a consciência no mundo. No episódio de hoje, não trago ninguém, mas trago eu mesmo para fazer uma reflexão sobre um tema que tem pegado muito para mim atualmente. Eu queria aqui abrir meu coração para vocês e compartilhar como é que está sendo a relação com as redes sociais, com o celular e com essa questão de certa forma, importante para o que eu acredito, que é compartilhar minhas visões de mundo e tentar elevar a sociedade, levar a consciência da sociedade, levar os pensamentos, trazer hábitos mais saudáveis, fazer questionamentos essenciais, mas ao mesmo tempo essa questão do excesso do uso, né, das telas, do vício nos likes, no reconhecimento, na expectativa sobre as outras pessoas, enfim, quero contar em mais detalhes aqui como é que tem sido essa minha jornada, né? Mas primeiro, trazer algumas informações, né, no documentário O Dilema das Redes, que eu achei um dos melhores sobre esse tema. Eles trazem muito essa questão de como essas redes sociais e o celular é feito realmente para você ficar mais tempo, né? Então, hoje em dia, o competidor são as relações humanas, o sono, sua alimentação, né? E tudo a gente acaba fazendo com o celular, né? Come com o celular, vai no banheiro com o celular, olha o celular logo de manhã, fica olhando o celular até a noite. Então, esses mecanismos que a gente tem de recompensa, né? De buscar dopamina ali, estão em mim, estão em todas as pessoas que eu conheço, né? Então, esse é um tema que várias pessoas do podcast trouxeram a visão delas também. Uma das primeiras foi a doutora Natália Mota, que ela trouxe uma dica que eu acho muito importante, que eu queria compartilhar com vocês, que é o que eu estou tentando aplicar para mim, que é limitar o uso de tela ao longo do dia. Então tem uma parte ali no seu celular que você consegue ver quantas horas você está ficando por dia. Então eu olhei essa semana, eu estava ficando 3 horas e meia na média. Então 3 horas e meia que eu fico no celular e ele quebra ali quais aplicativos que eu estou usando por quanto tempo, né? Então ter essa informação e olhar para isso, eu acho que é uma coisa essencial. Mesmo que você não vai fazer nada, mas só começar a ter essa informação de quanto tempo você passa, em quais aplicativos, e aí você começar a limitar o máximo de tempo que você fica por dia. Então isso é o que eu estou tentando fazer e que no episódio a doutora Natália Mota deu uma recomendação sobre fazer. Ela trouxe muito essa questão de que esse não é o mundo real. Muitas vezes a gente acha que o mundo virtual é o mundo real. E na verdade ali as pessoas estão só mostrando uma faceta delas, né? Às vezes a gente está olhando ali, parece que a gente está triste, todo mundo está feliz, todo mundo está bem. Todo mundo só mostra essa versão específica de si mesmo, né? E cada um de nós somos várias versões, né? Eu acho que falta muita autenticidade realmente na internet, nas redes sociais. Eu acho que acaba sendo muito uma questão de pessoas tentando se aparecer muitas vezes para vender alguma coisa, né? E é compreensível no capitalismo que a gente vive, mas muitas vezes confundindo as pessoas mais do que ajudando e criando desejos, né? No episódio com a Rafa Capai, a gente falou muito sobre isso também, sobre como o excesso de telas tem levado a uma sociedade do cansaço, né? Uma sociedade que mostra que a pressão, que o excesso de trabalho que você está sempre fazendo é uma coisa boa. Então a gente entra nesse arquétipo do fazedor e sai fazendo. Então eu me vejo nesse arquétipo várias vezes, né? Fazendo, começando projetos e puxando mais coisas, fazendo mais. Aí eu tenho que parar, relembrar e retomar esse contato por que eu comecei a empreender, né? Por que eu estou no celular? Para buscar essa liberdade, né? Para surfar mais, para dançar mais, né? Para estar mais na natureza. Cada um tem um motivo para trabalhar e estar no celular. Para conectar mais com as pessoas, o que é ótimo também. Então eu não quero jogar pedras aqui nas redes sociais e no celular, porque tem muitas coisas muito boas. Você pode trabalhar remotamente, você pode entrar em contato com pessoas que você não fala quase nunca, mas questionar sobre o excesso do uso e sobre como isso pode estar alterando seu ser mesmo, né? A sua psicologia, a forma como você vê o mundo, seus julgamentos, seus relacionamentos, suas expectativas. Então eu gosto de parar e ficar um tempo offline, então é isso que eu vou fazer nas próximas semanas. Vou ficar offline, a gente vai continuar soltando alguns episódios aqui que a gente já gravou, mas eu gosto de ficar 100% offline para ter esse tempo de refletir, receber insights, né? E sair um pouco desse aspecto do
fazedor para um aspecto mais de escuta, né? Escutar, pensando num planejamento para o ano que vem, né? Quais são as pessoas, os projetos, os hobbies, os hábitos. Por exemplo, eu quero muito fazer mais yoga, né? Que era uma coisa que eu fazia muito e agora eu estou fazendo menos. Eu quero muito melhorar hábitos alimentares, né? Então, como é que eu vou fazer para colocar mais foco nisso? Então, realmente parar, porque senão a gente fica sempre adiando, né? Vou começar a academia na segunda-feira, vou começar a dieta na segunda-feira, mas muitas vezes a gente está ali e o celular vira nossa zona de conforto, as redes sociais viram nossa zona de conforto, a gente se adapta ali. Então isso é uma coisa que para mim funciona, não sei se funciona para todos, mas ficar um tempo offline, para quem tem essa oportunidade, e se perceber só como é ficar alguns dias, algumas semanas que seja, sem o celular. O que acontece geralmente quando eu faço, com as pessoas que eu conheço que fazem, é que não acontece nada, só coisas boas acontecem, tá? Mas se você sentiu esse chamado, faz um teste. E se você usa redes sociais, que use para o bem, como o episódio aqui com o Gabriel Pensador, a gente conversou um pouco sobre como ele usa as redes sociais, pessoas que ele divulga e formas que você tenha no seu uso das redes sociais de divulgar projetos legais, de trazer união, de trazer conhecimento, de ajudar pessoas, de se ajudar. Então que você realmente possa usar, assim como eu busco usar essas redes sociais para isso, mas mesmo assim, muitas vezes eu caio nas armadilhas do ego. Então por isso que esse tempo offline é importante para mim. No episódio com Alex Coury, sobre as práticas matinais, a gente falou muito sobre como o uso das redes sociais pode atrapalhar suas práticas. Por exemplo, começar o dia com uma meditação, com uma respiração, ao invés de olhar o celular. Então, às vezes, o que você faz ali no comecinho da manhã pode mudar muito o seu dia. Isso eu experienciei na prática. E tempo off, você pode às vezes tirar um dia por semana, como o Matheus Souza, no episódio Bastidores da Vida Nômade, falou, que ele, toda sexta-feira ele não trabalha. Então você tirar um dia realmente, ou um período, né, uma tarde, uma manhã, depende do trabalho de cada um, mas para realmente ficar offline, né? E se perceba, né? Quantas vezes você não está olhando para o celular, né? Você está vendo um filme e olhando no celular, por exemplo. Então, como essas coisas foram feitas realmente para você ficar usando. Então, minha primeira recomendação para mim, para você e para todos é não se culpe por isso, né? Por essa dependência. Reconheça essa dependência, esse vício e pense em formas concretas que você pode trabalhar isso, se você quiser, claro. Então, algumas que eu trouxe e gostaria de repetir é medir quantas horas você está no celular, em quais aplicativos, limitar o uso do celular ao longo do dia, não fazer isso a primeira coisa que você faz ao acordar e a última que você faz antes de dormir e tirar tempo offline de vez em quando. Então essa é a minha estratégia que eu estou compartilhando aqui com vocês. Vejo que é um desafio gigante hoje na minha vida, porque ele está sempre muito próximo ali, né? E tem várias coisas que ele é um telefone, mas ele também é um mapa, ele é uma câmera fotográfica, ele é um conector de pessoas. Então ele é muita coisa e toda hora recebendo informação, muitas vezes cria uma desconexão com um mundo que é muito mais real do que o mundo das mídias sociais, né? Mas de novo, sem querer também, não estou querendo ser julgador e falar assim, não, jogue seu celular fora, porque eu reconheço na minha vida, né, de vocês, acredito, um papel muito importante do celular e das redes sociais também. E se você não se acha viciado, não acha que tem um comportamento robótico, pelo menos algumas vezes do seu dia, percebe se você fecha um aplicativo e depois reabre ele logo em seguida, sendo que você acabou de olhar para ele, né? Então, observa se você faz isso. E no papo com a Rafa Capai, a gente falou sobre uma questão muito importante de o que você quer mostrar nas redes sociais, né? Então, o que é bem visto ser mostrado, né? Por exemplo, trabalhar muito é bem visto, então você mostra você trabalhando muito, ou você encontrando, enfim, cada um tem alguma coisa que percebe como o que é bem visto ou que gosta de mostrar. E, de novo, não estou criticando isso, né? Porque o comportamento, o uso das redes sociais é assim, né? E agora com o Facebook virando uma outra empresa agora, olhando mais para isso, a gente está entrando num mundo de mais realidade virtual ainda. Então o convite é realmente não desconectar do mundo real, prestar atenção na exposição, né? O que você está expondo e por quê, se questionar o porquê que você está expondo, o que você está expondo e realmente você está levando uma coisa boa para o mundo, né? Você está levando uma coisa boa para quem está consumindo, você está querendo se mostrar, você está querendo vender alguma coisa, você está querendo agradar alguém, você está querendo receber medalhas, né, elogios. Só se questiona e não se julgue assim também. Assim, eu tenho esse desejo de ficar rico e famoso, por isso que eu estou usando as redes sociais. Não tem problema, não digo que é um problema, digo que é importante você ter uma consciência real do porquê que você está usando aquilo. E aí você conseguir medir e usar de uma forma mais saudável, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo antes de entrar nas redes sociais. Eu usava uns 7 anos atrás, aí fiquei alguns anos sem usar,
e voltei há 1 ano e meio atrás, né? Então eu tinha muito medo de entrar nas redes sociais e voltar a ficar nesse loop infinito, né? Então essa estratégia de sair de vez em quando é o que tem me ajudado, né? Porque esse loop infinito é um chamado constante, né? Então isso é uma coisa que eu tinha medo e sempre tenho medo ao voltar para as redes sociais. Eu entendo muito quem não está nas redes sociais, tenho muitos amigos que não estão, porque falam justamente isso, né? É uma coisa viciante, efêmera, rápida, não é uma coisa tão profunda, tão real. Então eu tenho alguns amigos e várias pessoas que eu admiro que não estão nas redes sociais, e eu consigo entender por que elas não estão. Então quem está, eu acredito que é importante se perguntar por que eu estou, né? O que eu estou levando, que mensagem que eu estou levando, o que eu estou expondo aqui, né? E algumas coisas que eu aprendi de bom usando as redes sociais são as conexões. Então fiz conexões incríveis por aqui, pelo podcast, pelo Instagram, que eu não teria feito se eu não tivesse conectado aqui. Então realmente tem aspectos incríveis das redes sociais, eu poder estar de qualquer lugar do mundo, trabalhar, me conectar com pessoas. Então isso nunca antes na história desse universo foi possível se conectar com as pessoas de tão longe ao redor do mundo inteiro, né? Então isso é muito bom, assim, muito gostoso, né? Poder estar conectado, poder manter essa relação com as pessoas, poder viver remotamente, trabalhar, ganhando dinheiro de qualquer lugar do mundo, se conectando com as pessoas que você gosta, expondo sua opinião, tendo uma voz mais ativa. Antes eram só os artistas famosos, né, que eram ouvidos. Hoje qualquer pessoa com celular pode ter sua mensagem disseminada, né? Tem vários aspectos que podem ser negativos disso também. Fake news, por exemplo, né? Mas as possibilidades que a internet criou e que as redes sociais amplificaram de alguma maneira, não dá para negar o aspecto positivo que elas tiveram. Então, clima de final de ano, eu acho que é essencial repensar o ano. É uma data, né? Como todas as outras datas, de alguma maneira, mas é uma data especial de alguma maneira, porque todos meio que param para fazer essa análise, né? Então eu gosto de parar também, por mais clichê que seja, final do ano, e deixar um tempo livre para reavaliar como é que foi o ano e para pensar no ano seguinte, né? Inclusive na semana que vem o episódio vai ser sobre isso, então não quero dar spoiler, mas tá muito incrível para quem quer refletir aí sobre como é que foi o ano e pensar no ano que vem. Mas a questão das redes sociais é algo que está nos meus pensamentos aí para o final do ano, e meu convite é para que esteja nos seus também. Como é que está o seu uso das redes sociais, quem você tem acompanhado, quanto tempo você tem passado, o que você tem feito, que partes de você tem mostrado, tem te feito bem, tem te feito mal, como é que pode ser um comportamento mais saudável. Fica esses questionamentos para você, assim como eu vou ter para mim. E semana que vem tem mais, falando sobre o ano que passou e o ano que vai ser, mais reflexões para mim e para você. Tamo junto, galera. Semana que vem é nóis.